Temos como tema reuniões de qualidade, reunião de qualidade. E este tema eu gostaria de, antes de começar, que nós pensássemos um pouco como é que está, como andam as nossas reuniões dos nossos campos, lá onde está a parte, onde acontece de fato o ministério. Ao longo desses anos, eu tenho visto uma evolução nestas reuniões, apesar de que a metodologia permanece com muito pouca modificação, mas eu tenho visto que os irmãos têm se interessado em experimentar uma qualidade melhor para essas reuniões. E quando nós falamos em qualidade, eu pensei numa base bíblica, eu me lembrei ali do apóstolo Paulo, quando ele fala aos Coríntios, em 1 Coríntios 14, 20, ele diz assim: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, ali mesmo, Paulo já se preocupou com a qualidade de reuniões que havia na igreja de Corinto, e assim, sendo nós um ministério disciplinado, nós devemos, então, buscar essa qualidade, essa excelência para as nossas reuniões. Nós temos aí a visão 2020. A visão 2020 nos convida para uma qualidade extrema, onde os 100% dos resultados sejam, de fato, para todo o ministério, em todos os esforços, para que nós venhamos a atingir o padrão de excelência. Ora, as reuniões são aquilo que acontece de mais importante dentro do ministério. Quando nós pensamos em reunião, qual seria, então, a base da nossa qualidade, aonde nós buscaríamos esta qualidade? Se você já é um gideão experimentado, você vai lembrar logo que elas estão descritas no guia abreviado. É lá que está a base da nossa qualidade. Está definida a metodologia, e não apenas a metodologia, mas também como ela deve ser feita e até, digamos assim, detalhes. Ela se desce a detalhes que nós devemos obedecer. Nós sabemos que a nossa cultura precisa, de fato, romper algumas barreiras para que isso possa ocorrer de forma excelente. E a nossa cultura da nossa nação, muitas vezes, nós não queremos observar métodos, nós não queremos seguir regras, nós não queremos prestar atenção naquilo que tem que ser feito. Sempre, muitas vezes, há aquela tentativa de inovação. As pessoas, às vezes, acham que elas devem fazer alguma coisa, contribuir com algo diferente daquilo que já está prescrito. Bom, há espaço para a nossa criatividade, é evidente, mas, no que diz respeito à metodologia, ela já está, de fato, definida no nosso guia abreviado. Então, nós precisamos de excelência nas nossas reuniões, porque lá é que elas acontecem, o ministério. Vamos falar um pouco da reunião mais importante do campo. É a reunião semanal de oração. E eu gostaria aqui de frisar essa palavra semanal. Que todo esforço seja feito para que todos os campos reúnam-se semanalmente. E o objetivo desta reunião é proporcionar união e companheirismo entre os membros do campo, entre gideões e auxiliares. E essa união e companheirismo, ela se fortalece através da oração. O responsável pela direção desta reunião é o capelão do campo, como nós sabemos. E ele deve estar na frente desta reunião. Ele deve, inclusive, planejar esta reunião. Ele deve já ter em mente o tempo que ele vai usar para desenvolver a reunião. E o que prescreve o nosso guia como qualidade de reunião para a reunião de oração em termos de tempo? Eu não sei se aqui alguém já saberia, mas, de fato, está ali definido como sendo 30 minutos. 10 minutos nós temos ali de momentos iniciais, aonde nós vamos ler a palavra, aonde nós vamos orar e aonde nós vamos fazer os nossos pedidos. E aqui, irmãos, nós estamos diante de uma situação também que nós temos que economizar o tempo, nós temos que saber que nós estamos ali reunidos e o nosso objetivo maior é a nossa comunhão com Deus, é estar na presença de Deus. Eu acredito que quando nós oramos, a maior bênção que nós temos é essa,
é de ter comunhão com o nosso Criador. Então, nós temos que ter essa consciência de que tudo que for feito ali é, de fato, diante do Senhor. Aí nós temos que evitar aquelas explicações detalhadas sobre alguns problemas que muitas vezes as pessoas querem fazer pedido de oração, e aqui, quando eu estou falando muito da racionalização do tempo, tem a ver também com os pedidos. Alguns capelães, eles já têm feito até nos grupos de WhatsApp, pedindo que as pessoas manifestem antecipadamente os seus pedidos de oração. Para quê? Para que quando ele chegue na reunião, ele já tenha até em mãos os pedidos pelos quais se pretende orar. Mas vamos prosseguir um pouco nas outras reuniões, né? De fato, a reunião semanal de oração, ela é básica no campo. Existe também outras variantes no guia abreviado, como, por exemplo, o encontro de intercessores, que é feito, inclusive vai ter nessa convenção. Isso há também nos ralis, não é? Mas isso daí também tem a ver com oração. São reuniões que existem dentro do ministério, mas nós estamos tratando aqui especificamente das reuniões oficiais, as reuniões, digamos assim, regulamentares do campo gideônico. Temos a outra reunião, que é a reunião mensal do gabinete. Eu friso aí a palavra mensal. Não é só quando se lembra, ou quando dá vontade, ou quando acha que tem necessidade. Deve fazer a reunião mensalmente. E aqui nós temos que ter cuidado também. Há vários cuidados, eu quero apenas frisar para os irmãos algumas coisas aqui, porque nós sabemos que talvez não haja tempo suficiente. Nós refletimos a respeito da participação dos oficiais na reunião do gabinete, porque quem é que participa dessa reunião? Participa o presidente, ele é o líder da reunião, e também os oficiais do gabinete e a presidente das auxiliares. E deve haver um esforço para que haja a presença de todos. Então, neste caso, o presidente deve ter a cautela de marcar a reunião numa data, hora, na qual seja acessível para a maioria dos membros do gabinete. Ele não vai procurar agendar o horário que seja mais conveniente para ele, mas ele tem que ver o que o grupo entende como melhor. Por quê? Porque deve haver um esforço para que todos compareçam. E nós sabemos que nessa vida agitada que temos, muitas vezes nos grandes centros, é difícil, muitas vezes, você conseguir congregar essas reuniões. Algumas vezes, alguns têm preferido fazer essa reunião até mesmo depois das reuniões de oração. Existe a reunião de oração, aí depois os membros são liberados e o gabinete se desloca para um outro recinto, fazendo aquela reunião particular. Aqui ainda na questão da mordomia do tempo, tanto para a primeira como para a segunda reunião e também para a terceira, nós queremos frisar a questão da pontualidade. Se está previsto para começar às 7h30 da manhã, começa-se às 7h30 da manhã, com os que estão ali. Por quê? Porque senão nós vamos começar a desprestigiar os que são pontuais e a prestigiar aqueles que normalmente costumam chegar atrasados. E nós percebemos, irmãos, até porque falar sobre este assunto para mim é bem tranquilo, eu até me lembro do exemplo que o irmão Davi falou ontem do Gandhi, não é? Do açúcar. Para nós que isso acontece, né? Isso tem acontecido no nosso campo. O campo é pontual, então isso tem sido referência, e a gente tem frisado para os outros campos que sejam pontuais. Está marcado aquele horário, a gente começa então, quer seja reunião de oração, quer seja reunião mensal de gabinete. Temos também a reunião mensal do campo. Reunião mensal do campo, também friso a questão mensal, é uma reunião onde vai ser também presidida pelo presidente do campo e também com a participação das auxiliares. Essa reunião é uma reunião altamente motivacional. O presidente e a presidente, vamos dizer assim, eles devem convocar o campo a estar, de fato, de olho no treinamento, na comunhão e até mesmo convidando candidatos a participar dessa reunião. Como eu falei para vocês, é muito importante que nós tenhamos a ideia de como organizar essas reuniões, que elas já estão definidas. Se você folhear o guia abreviado, quer no PDF, quer de fato também lá no impresso, lá pela página 79 e 80, você vai encontrar
Uma vez uma pessoa falou para mim e disse assim: olha, eu não está regulamentada a reunião de oração, está lá dizendo exatamente o que cada um deve fazer. Então, se você tem dificuldade com pauta, você pode copiar do guia. E é bom que você tenha essa pauta em mãos para que isso possa ocorrer de uma forma excelente. Então, nós temos aí a reunião de oração, já falei, o capelão dirige a reunião com alegria, de forma motivadora. Nós temos que, de fato, tornar as nossas reuniões de oração motivantes, né? Evitar, de fato, aquela reunião monótona. Temos aí, nós estamos tratando de qualidade, cântico, leitura bíblica e oração, já foi dito. Os motivos de oração devem estar circunscritos pelo trabalho dos gideões, pelo trabalho que os gideões fazem, pelas famílias e pelos negócios dos membros. Isso, ontem nós ouvimos na palavra do pastor Nicodemos, como é importante, neste momento, estarmos orando pela prosperidade dos nossos irmãos que têm enfrentado crise financeira, crise econômica. É uma oportunidade também para testemunhos de evangelismo pessoal. E eu fico feliz quando eu olho aqui e vejo que muitas dessas coisas já estão acontecendo. A reunião do gabinete, excelente. Temos aí a convocação com antecedência. A pauta deve já ser de ciência de cada um, o que cada um vai fazer, horário para iniciar e terminar. Temos que seguir a pauta. E o ponto muito importante, a reunião do gabinete, ela deve ter como objetivo o foco nos alvos. Nós estamos ali para avaliar como está a evolução destes alvos. Desde que nós estabelecemos como gabinete quais são os alvos que nós vamos alcançar, a reunião ela vai nos manter focados para que a gente possa não apenas alcançar, mas também ultrapassar os alvos propostos. O presidente incentiva a participação de todos nas discussões. Isto serve também até mesmo para aqueles que estão bem afiados nas reuniões de gabinete nos campos, também para as reuniões setoriais e para as reuniões de área, onde é necessário incentivar a discussão e que cada um tenha voz, que possa falar, que possa se expressar e não deixemos que apenas um ou outro monopolize a reunião sem dar oportunidade a todos. E aqui, muito importante, preparar e manter um histórico para saber o que foi tratado. Aqui tem o secretário, prepara uma ata, e essa ata aí vai servir, de fato, para a nossa reunião mensal de campo. A reunião de gabinete ela deve ser realizada antes da reunião mensal de campo, porque a reunião mensal de campo vai ser aquele momento onde ele vai ser colocado o que foi decidido pelo gabinete. Aí nós temos evitar reuniões improdutivas, por isso que nós devemos até mesmo utilizar algumas técnicas de liderança, entre elas um quebra-gelo, onde tem que, de fato, começar a reunião animadamente e manter a reunião com foco, com a participação e com o fim. Porque, de fato, se nós planejarmos bem a reunião, eu entro aqui de novo na questão do planejamento, a reunião flui, que é uma maravilha. Ela vai, se for de gabinete, ela vai ocorrer em até no máximo 1 hora. Se ela for de mensal de campo, também vai cumprir o seu horário e ninguém vai se sentir tedioso ou que a reunião está improdutiva. Muitas vezes ainda até na questão da reunião de oração, muitas vezes nós temos a presença ou convidamos pessoas que vêm participar conosco, muitas vezes elas chegam, até mesmo da nova geração, que tem se achegado a nós, e nós sabemos que temos que fazer esse esforço, está aí para alcançar a geração Y, não é isso? E nós temos que ter, de fato, oferecer para eles uma oportunidade para que eles possam também ter o seu espaço entre nós. Uma reunião improdutiva está aí, fora de foco. Muitos assuntos, muitas ideias e, de fato, nenhum resultado. Todas as vezes que vamos para uma reunião, nós temos que ter em mente algo. Coloque bem isso na sua mente. O que eu vou ter adquirido ou aprendido a fazer ou decidido
após essa reunião ter terminado. Porque se você vai para a reunião só por reunir, aquilo dali realmente não vai ter nenhuma, ou muito pouca produção para você. Então pense, olha, eu quero nesta reunião sair de lá com a visita de igreja já ao pastor agendada. Eu quero sair de lá com a visita à escola, com a distribuição agendada. Então, muitas vezes, até mesmo durante a reunião, nós podemos até ter liberdade para fazer uma ligação telefônica, para fazer um contato com alguém, para isso, já na hora, na prática, para vivenciar algo muito mais dinâmico e muito mais produtivo. Aqui ainda a reunião de gabinete excelente, equipe alinhada e motivada, a pauta, decisões tomadas, plano de ações elaborados, decisões registradas, não é isso? Então, temos agora de responsabilidade do presidente do campo fazer as reuniões de gabinete instrumento de motivação e mobilização para a realização dos alvos do campo. Então, voltando um pouco, responsável pela reunião de oração, capelão. Responsável pela reunião de gabinete e do campo, presidente. Auxiliares participam, a presidente das auxiliares da reunião de gabinete. As reuniões das auxiliares está prescrito no guia que elas reúnem-se separadamente para a sua oração. Então é muito importante que elas tenham o seu momento também separado. Alguns campos não separam, mas é importante que mesmo que elas sejam poucas, que elas façam essa reunião separadas eventualmente. O nosso guia prescreve também a oração de joelhos. Nós falamos sobre isso ontem. O apóstolo Paulo fala que ele se colocava de joelhos pelos efésios. No livro de Salmos nós encontramos também o salmista nos convidando a nos prostrar com uma atitude de humildade diante do Senhor. Então é muito bonito, é muito importante nós vermos essa atitude. Muito mais do que uma mera metodologia, nós estamos de fato nos prostrando diante do nosso Deus. E isso, em muitos campos, tem feito esta oração dessa forma. Ainda na sequência, esses são os objetivos da reunião mensal do campo: confraternização, treinamentos, testemunhos e oração. A agenda está ali no guia, é de responsabilidade do presidente observar estas reuniões. Bem, amados, finalizando, eu gostaria agora de pedir que você pensasse um pouco nas suas reuniões, como tem acontecido no seu campo. Seja você presidente, seja você capelão, ou não sendo você presidente nem capelão, mas você tendo algum cargo no gabinete, você sabe definidamente o que fazer em cada reunião? Esse tempo que nós temos aqui, de fato, é apenas um despertamento para que nós busquemos esta qualidade. Porque, muitas vezes, essa falta de reflexão nos leva a chegarmos em cada campo e vermos criatividades desnecessárias, ou cada um fazendo de um jeito. Não é assim. Como nós ouvimos hoje, pelo nosso presidente internacional, as normas internacionais, elas vigoram em todo o mundo, com o objetivo de tornar o nosso ministério uniforme. Porque tudo isso, amados, fazendo com perfeição, não é um fim em si mesmo, mas ele visa nós fazermos esse trabalho com excelência para alcançarmos, com a palavra de Deus, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que fizermos, faremos para a glória do Senhor, com qualidade, visando este objetivo. Amém? Muito obrigado, então, irmãos.